Vamos falar sobre a primeira princesa da Disney. A Branca de Neve foi feita em 1937 e eu queria falar hoje um pouquinho com vocês sobre a transgeracionalidade desse desenho. Para vocês que não lembram, a Branca de Neve, ela é uma história, vou contar aqui resumido, né? Que ela era uma princesa, os pais dela eram rei e rainha, mas a mãe acabou falecendo e depois de um tempo o pai casou com uma outra mulher que se tornou a madrasta da Branca de Neve. Porém, o pai também faleceu e ela ficou nas mãos dessa madrasta, que ela era uma pessoa que queria ser sempre a mais linda, mais bela. Então ela tinha um espelho que ela se perguntava quem era a mais bela do reino e o espelho respondia que era ela mesma. Porém, a Branca de Neve, ela era branquinha, tinha os lábios bem vermelhos, o cabelo bem preto. E conforme ela foi crescendo, ela foi se tornando muito bonita. E a madrasta, por inveja, colocava ela para limpar a casa, colocava ela com roupas de pano, assim, bem desajeitadinha, coitada. E aí chegou uma vez, né, conforme a Branca de Neve ia crescendo, que a madrasta olhou para o espelho e perguntou quem que era a mulher mais bela do reino e o espelho falou que era Branca de Neve. Por causa disso, a madrasta, com muita raiva, mandou um caçador ir matar a Branca de Neve. Porém, esse caçador, ele era muito leal à família dela, do rei, e deixou a Branca de Neve fugir e levou para a rainha um coração de um animal que mentiu sendo da Branca de Neve. A Branca de Neve, então, tentando fugir da rainha, ela foi para a floresta e encontrou uma casinha bem bonitinha. Ela entrou, não tinha ninguém dentro, mas era tudo muito pequenininho, como se fossem de crianças. E aí ela viu que estava bem desajeitada a casa, desarrumada, pegou, limpou tudo, lavou a louça e foi dormir junto às caminhas pequenininhas e foi dormir. E aí os 7 anões chegaram e viram que tinha uma mulher e viram que a Branca de Neve estava lá, né, dormindo, e acordaram ela e explicaram que a casa era deles e assim, em troca dela arrumar a casa, eles deixaram ela morar lá. E foi assim por um tempo, até que a bruxa, a madrasta ali, perguntou de novo pro espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho respondeu a Branca de Neve e ela descobriu que a Branca de Neve ainda estava viva. E por causa disso, ela mesma foi tentar matar a Branca de Neve. E aí ela leva lá a maçã envenenada, a Branca de Neve come e acaba falecendo. Vou contar bem resumidinho mesmo, né, pessoal? É muito mais do que isso. Mas enfim, a Branca de Neve morre e ela é colocada num caixão assim de cristal pelos 7 anões. E eles ficam ali velando por ela, né, para que ela possa tentar voltar à vida. Até que um dia um príncipe de um reino vizinho passa por ali e acaba vendo a Branca de Neve, se apaixona por ela e fala, não, vou levar ela pro meu reino, vou tentar cuidar dela, tentar ver o que a gente pode fazer por ela. E aí eles pegam esse caixão de cristal e enquanto eles estão transportando ela, o caixão de cristal, um dos 7 anões acaba tropeçando, o caixão acaba virando e a maçã envenenada que estava dentro da boca da Branca de Neve acaba caindo da boca e a maldição é desfeita. E aí o príncipe se apaixona por ela se apaixona pelo príncipe e eles acabam indo pro reino dele e vivendo felizes para sempre. Tá, Anne, mas por que você tá falando da Branca de Neve? O que tem a ver com a transgeracionalidade? A transgeracionalidade é tudo aquilo que a gente carrega de geração em geração, como se fosse o nosso legado. E a Branca de Neve, por ser a primeira princesa da Disney, ela trouxe um legado para as outras princesas e também um legado para nossa cultura, para nossa sociedade, para nós, menininhas, criancinhas, mulheres, porque aquilo que foi demonstrado na história dela acabou afetando muito a nossa vida, né? Eu digo assim, a nossa vida no sentido daquele amor romântico, né? A Branca de Neve, ela traz uma ideia de que a mulher, ela é inocente, ela
não tem culpa de nada, ela tá ali sofrendo com a madrasta, a bruxa má, e um homem, um príncipe, um salvador vem para resgatá-la. Olha como isso, nós criancinhas ouvindo isso, olha como isso entra dentro de nós, né? Como se a gente também, quando adultas, precisássemos de um príncipe, de um homem que venha nos resgatar e viver felizes para sempre. Outro legado que a Branca de Neve deixou é o de mulher cuidadora. Quando ela morava ainda com a madrasta, ela limpava o castelo, né? Ela usava roupas de trapos, assim, para manter a casa limpa, o castelo limpo. E quando ela encontra a casa dos 7 anões, ela faz a mesma coisa, né? Então, olha essa ideia da mulher como dona de casa mesmo, né? Gente, era em 1927, então realmente faz muito tempo e imagino que isso tenha influenciado muito a visão da mulher na sociedade, né? Outra coisa também que traz é a rivalidade feminina. Em questão da beleza, né? A madrasta ali, o espelho meu, existe alguém mais bela do que eu. E não concordando da Branca de Neve ser linda também, como se tivesse uma rivalidade entre as duas, como se as mulheres precisassem competir entre elas, né? Não sei se isso faz sentido, até hoje, às vezes a gente tem uma competição umas com as outras, não é? E ali traz algo bem nítido, né? Essa rivalidade entre a a madrasta má ali e a Branca de Neve. E também traz a ideia do amor romântico, né, instantâneo, quando o príncipe ele encontra a Branca de Neve lá na floresta morta, dentro daquele caixão de cristal, e os 7 anões ali, né, orando, rezando ali por ela, velando ela, e ele se apaixona instantaneamente por ela, né? Então tem aquela ideia de amor à primeira vista, né, que muitas pessoas acreditam, outras não. E tem histórias, né, que eu escuto que sim, foram amor à primeira vista, mas não necessariamente somente isso é amor, mas naquela época é essa ideia, né, que a Branca de Neve quis passar do amor romântico, do amor instantâneo, tá? Gente, então era mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês. O que vocês identificam dessa história que de repente possa estar afetando o teu relacionamento hoje? Né? O que você acha dessas ideias das princesas da Disney, principalmente agora que a gente conversou sobre a Branca de Neve? Se de alguma maneira afetou a tua vida, a tua maneira de pensar sobre o que é um relacionamento, sobre esse legado, né, que a Branca de Neve deixou para as próximas princesas e de repente para nossa vida, eu quero que você comente aqui e compartilha comigo o que você achou desse vídeo e dessas reflexões.